Salve, salve, leitores e espectadores antagonistas. Eu sou Felipe Moura Brasil, começando a fazer entrevistas aqui no estúdio da TV Antagonista em São Paulo e tenho a honra de receber hoje alguém que eu já queria entrevistar há muito tempo, já entrevistei por escrito, por e-mail, já fiz muitas perguntas a ele sempre que esse tema surge na pauta. É o professor da USP, climatologista Ricardo Augusto Felício, que tem doutorado em Antártida e se tornou aí um símbolo dessa luta contra o falso consenso, contra o aquecimento global, as mudanças climáticas, efeito estufa. Ele desmente todas essas histórias, refuta teses, hipóteses e se tornou famoso por causa disso. Ricardo, uma honra receber você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe, de estar aqui com vocês. E eu queria começar por um ponto bastante elementar, que muita gente recebe por e-mail essas imagens muito características. Na imprensa, sempre que esse assunto vem à tona sobre o aquecimento global, sempre vem com aquelas imagens das calotas polares derretendo. Parece que são as mesmas imagens usadas. São sempre as mesmas imagens, né? Deve ter uns 20 anos aquela imagem, né? E o curioso é que eles sempre filmam a frente de uma geleira, que é justamente o lugar da geleira onde realmente o ciclo hidrológico da parte da geleira está muito acelerado. É quando ele está devolvendo água para o ciclo hidrológico, né? Então aquele fenômeno de rompimento da geleira é uma coisa extremamente natural, não tem nenhum problema quanto àquilo lá, não tem nada a ver com aquecimento e tudo mais. E as pessoas ficam desesperadas, achando que o planeta vai acabar, porque as calotas polares vão derreter, o nível do mar vai aumentar, e aí vai haver maremoto, vai haver tsunami. Os jovens, principalmente, são muito sujeitos a isso. E nessa propaganda do derretimento da calota polar, do aumento da temperatura, tem uma questão que é omitida, que calotas polares também se formam. Não é isso, Ricardo? Você que estudou bastante esse assunto. O gelo também se forma. Tudo que acontece no gelo atualmente é uma resposta de coisas que aconteceram há pelo menos 100 ou 200 anos atrás, quando não mais, né? As grandes geleiras estão dando respostas hoje de coisas que aconteceram há 1000 anos atrás. Então, não tem como você fazer uma relação de causa e efeito diretamente quando se trata de geleiras. O mais engraçado é que nós temos mais de 160 mil geleiras cadastradas e o IPCC, que é o órgão da ONU que trabalha com o clima, ele monitora cerca de 40, 50 pequenas geleiras. Então, elas são totalmente fora da realidade do que é uma geleira, por exemplo, na Antártida. É uma coisa extremamente gigantesca que tem uma resposta climática muito longa, muito longa. E dá para dizer que o nível do mar aumenta em função do derretimento das calotas polares, que isso é um risco para a população? Não, de maneira alguma isso está acontecendo, né? O Macaulay, que é um oceanógrafo já falecido, ele fala: a última coisa que o mar tem é nível, né? De tanto que o mar varia em vários lugares do mundo. Só para você ter uma noção, o próprio fenômeno El Niño, que é um fenômeno natural, ele altera o nível do mar em meio metro. E a pior catástrofe que o IPCC gosta de colocar nos seus cenários, né, no relatório número 4, ele falava de 59 centímetros. Então por que eu tenho que temer uma coisa que já acontece naturalmente? Então não tem sentido isso. O Ricardo fala muito dessa diferença entre fenômenos locais e fenômenos globais. E as pessoas muitas vezes tomam por global certos fenômenos que são locais. Você fala também da temperatura, quer dizer, tem a temperatura em cada lugar, aí o pessoal pega e faz uma média geral. Isso. Até que ponto isso é verdadeiro, isso importa? Isso é bastante complicado, porque nós tivemos, primeiramente, a partir do final do século XX, com o desmonte da União Soviética, né, e a informação meteorológica era uma coisa muito importante para a guerra, nós tivemos o fechamento de estações meteorológicas no mundo inteiro. Mais ou menos umas 10 mil estações meteorológicas foram fechadas no mundo inteiro. Então a série de dados global ela sofreu um revés muito grande. E a partir do momento você também começa a utilizar bastante imagens, monitoramento via satélite de temperatura de meia troposfera, que é da parte da atmosfera, da parte baixa da atmosfera, mais uma altura mais ou menos de 2 a 6 quilômetros de altura, né? Em que quando você faz essas medições, você também não encontra nenhum tipo de variação significativa. Às vezes a temperatura sobe um pouquinho um ano, baixa um pouquinho no ano seguinte. Tanto é que a média, no final das contas, é não ter nada. Né? Então, como é que está aquecendo alguma coisa se não temos nada na nossa série de satélites que mostra isso? E, Ricardo, você aparece nessas entrevistas, vai de vez em quando em programas de televisão, assim, e parece que é a única voz no debate público brasileiro a desmentir essas teses, essas hipóteses. Eu sei, já vi vídeos seus com outros colegas que também vão na mesma linha, mas, assim, para o grande público parece que é só você isolado, porque no Brasil parece que existe, assim, um controle do contraditório que fica difícil de aparecer. E, no entanto, há cientistas
no resto do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, que também são da sua linha, né? Sim, aqui no Brasil nós temos também alguns, eles não aparecem tanto, mas nós temos também alguns cientistas aqui no Brasil que discordam disso. Nos Estados Unidos isso é muito mais evidente, no resto do mundo também, tá? Inclusive dentro da própria NASA você tem departamentos que não concordam, porque quando fala NASA, pensa que a NASA toda... Não, é um departamentozinho pequeno, que é o GIS, que fala sobre aquecimento global. Outros departamentos da NASA não concordam com isso que é colocado aí. Para o Ricardo não parecer assim uma figura única, sozinho, eu separei alguns vídeos da Prager University. Aliás, agradecimento aqui ao grupo Tradutores da Direita, que legendou 7 vídeos sobre esse tema. Tem lá uma playlist só sobre esse assunto. Quando publicar isso no Antagonista, a gente vai colocar o link embaixo para esses vídeos. Eu separei 2 trechos de 2 vídeos. Vamos colocar um agora para ver um americano falar sobre esse assunto. For example, in just the past 2,000 years, we have seen the Roman warm period, when it was warmer than today. Then came the cooler Dark Ages, followed by the medieval warm period, when it was at least as warm as today. Then we had the Little Ice Age that drove the Vikings out of Greenland, and most recently, a gradual 300-year warming to the present day. That's a lot of changes, and of course, not one of them was caused by humans. So then what about carbon dioxide, the great villain of the global warming alarmists? Where does that fit into this picture? Not as neatly as you might think. Temperatures and carbon dioxide levels do not show a strong correlation. In fact, over very long time spans, periods of hundreds of millions of years, they are often completely out of sync with one another. Over and over again, within virtually any time frame, we find the climate changing, for reasons we do not fully understand. But we do know there are many more factors in play than simply the concentration of CO2 in the atmosphere. Aí há 2 trechos que a gente acabou juntando, né? Um conta um pouco da história das mudanças climáticas, que se fala muito nisso agora com alarmismo, mas o clima muda na Terra desde sempre, não é isso? O que o Patrick Moore está colocando é bem interessante. Patrick Moore, que é cofundador do Greenpeace. Exatamente, né? Ele coloca uma coisa interessante, que na verdade o aquecimento atual é ridiculamente pequeno, porque nós viemos de um óptimum climático egípcio há 3.100 anos mais ou menos atrás, muito mais quente, depois esfria, tem um óptimo climático romano, pequena idade do gelo, tem um óptimo climático medieval, depois esfria de novo, e aí nós temos agora a temperatura atual, que é muito abaixo do que nós tivemos atrás. Então é uma coisa extremamente, vou dizer ridícula mesmo, falar que o aquecimento é um problema, quando na verdade toda a história humana mostrou que quando teve aquecimento, você teve fartura. Né? Então o meio ambiente tira proveito de períodos quentes e não ao contrário. Então combater o aquecimento global, que é uma coisa infrutífera e impossível, ao mesmo tempo é coisa contraproducente, porque você está dando um tiro no pé. Né? A civilização ela só é próspera quando você tem um planeta aquecido. O planeta bola de sorvete, esqueça a civilização como ela é hoje. Imagina, você não vai ter onde plantar, vai ter fome no mundo. Então é exatamente ao contrário. O planeta quente é melhor, o planeta frio é um horror. E no segundo trecho ali ele fala da relação com o gás carbônico. Nossa, perfeito. O gás carbônico que virou um grande vilão porque... e você é um defensor do gás carbônico praticamente. Eu acho uma coisa antinatural combater o CO2, porque se você tira o CO2 da atmosfera, se fosse possível imaginar remover o CO2 da atmosfera, você acaba com a vida no planeta Terra. Então você tem que ter sim o CO2 na atmosfera, para os oceanos utilizarem o CO2, para as plantas utilizarem o CO2, para a gente ter comida. Né? O CO2 faz comida. E aí os caras acusam o CO2 como um gás poluente. É um absurdo. Eles fazem uma confusão do que é poluição, do que é um gás natural que serve para muita coisa da gente. E como o Patrick Moore coloca, não há uma relação direta de temperatura com CO2. E pasme, nos últimos 1 milhão de anos, o que mais se verifica é que as temperaturas primeiro variam e o CO2 vai atrás, de um intervalo de cerca de 800 a 1.000 anos. Então subiu a temperatura primeiro, o CO2 vai atrás, temperatura baixa, o CO2 vai atrás. E isso principalmente porque os oceanos esfriam e esquentam conforme, né, as temperaturas mudam.
E quando os oceanos mudam de temperatura, isso é muito importante falar. A água do mar esquenta, ela que libera CO2 para a atmosfera. E quando a água do mar esfria, ela captura esse CO2 e volta para dentro das águas. Você falou aí de uma coisa que vem primeiro e outra que vem depois. Isso me lembrou aquela inversão feita pelo Al Gore, que se tornou um grande propagandista da causa. Não sei se tem a ver com esse tema, porque ele pega um gráfico e, na verdade, ele inverte causa e efeito. Exatamente. Como é que é essa história? Isso é importantíssimo, que no filme ele mascara aquilo e coloca as informações muito próximas uma da outra, as pessoas não conseguem ver que, na verdade... Isso é aquele filme A Verdade Inconveniente, o primeiro? Exatamente. Que tá tendo a sequência agora. Vai ter a segunda sequência agora, que ele vai envolver Eu chamei o Ricardo aqui preventivamente para ele já desmentir o filme que está saindo. Ele vai envolver agora o Trump nessa questão, mostrando que os Estados Unidos abandonou lá o Acordo de Paris. Então vamos chegar lá, mas qual é a inversão que ele faz naquele gráfico? É de colocar o CO2, mudando primeiro e a temperatura vindo atrás, quando na verdade é exatamente o contrário. E recentemente alguns noruegueses fizeram um trabalho com temperatura dos oceanos, dos continentes e CO2 em várias escalas, semanais, mensais e anuais, e provaram de novo que as temperaturas dos oceanos dos continentes sobem primeiro e o CO2 vai atrás, temperaturas baixas, o CO2 vai atrás. Tem uma coisa muito interessante que você fala, que tem muito a ver com as coisas que eu escrevo, inclusive, com a nossa área política, cultural, e você faz isso muito bem na ciência, é que há sempre uma discrepância entre os dados coletados em experimentos, em estudos, e naquilo que você chama muito bem, e eu até passei a adotar essa expressão, que é o resumo político do estudo. Isso. Então, você tem lá aquela experiência feita, coleta tais dados e tal, aí vem aquela síntese, aquele sumário, aquela introdução ao estudo, e isso que é disparado pela imprensa e com a velocidade hoje de reprodução, pela internet, todos os órgãos de imprensa reproduzem, na verdade, o resumo político. Aí, para você provar que o dado daquele estudo não condiz com aquela conclusão, com aquela inferência sobre ele, você começa a ser demonizado como uma figura maluca, porque está em todos os lugares. É isso que acontece? Você tem exemplos para contar? Tem exemplos para contar e tem uma coisa muito pior. Esses sumários executivos saem, às vezes, de 9 a 12 meses antes do relatório grande. Então, como é que sai um resumo sem a publicação dos relatórios? Isso está virando um escândalo nos Estados Unidos tão grande, que é chamado os Climate Gates da vida, né? Tem vários deles mostrando isso. São os estudos que são feitos para chegar à conclusão pré-estabelecida. Exato. Então, o sumário executivo, que você vai ler aquele sumário executivo e depois você vai para o relatório grandão e vê, mas espera aí. Por exemplo, o relatório número 4, na página 444 do relatório, ele fala isso, que, olha, não dá para provar que o CO2 controla a temperatura, porque nós estamos vendo que está o contrário. Então, está no relatório grandão. E no sumário executivo isso não está. E recentemente isso aconteceu no terceiro ano polar, que foi de 2007 a 2009, sai um sumário executivo do relatório 9 meses antes do relatório grandão. E aí você vê os caras que estão lá como autores desse sumário executivo não são os caras do relatório grandão sobre a Antártida. Então, a conclusão que está no sumário não tem absolutamente nada a ver com as cerca de 900 páginas do relatório do terceiro ano polar. Aí você fala assim, gente, então isso aqui está virando... Mas as 900 páginas ninguém vai ler, né? Ninguém vai ler. Vai ler só o sumário. Só o é o que acontece, eu desmascarei vários estudos de população carcerária no Brasil, pesquisas sobre estupro, que querem mostrar a população inteira do Brasil como defensor do estupro, de acordo com a roupa que a mulher usa e tal. E você vai ver aquela conclusão que é ventilada na imprensa, as perguntas que foram feitas não tem a ver com aquilo. Não. O dado está tirando a proporção sobre a população carcerária, por exemplo. Então é a mesma coisa que acontece aí. Com a climatologia. Agora, no caso também que você citou sobre o sumário para executivos, né, esse relatóriozinho pequenininho, né, no caso do IPCC, no quarto relatório, foi o grande escândalo do IPCC. Porque quando se formou a comissão para fazer esse sumário executivo, estavam membros de ONGs ambientalistas, alguns membros do governo, burocratas, e todos os cientistas que estavam trabalhando no relatório grandão ficaram na plateia. E, de repente, eles começaram a votar, note, a ciência votando as coisas, votando que partes que eles iam colocar nesse sumário executivo. Como a grande maioria do relatório, dos cenários que eles estavam colocando, mostrava que o nível do mar praticamente não subia e as temperaturas mal variavam, que era isso que mostrava de fato, eles falaram, isso aqui não é uma emergência global.
nós precisamos fabricar essa emergência global. E fabricaram. Eles pegaram o pior cenário possível, que era a elevação do nível do mar em cerca de 59 centímetros, né? E uma elevação de temperatura de menos de 1 grau, 0,79, aliás, a precisão, né, do 7,9, e colocaram isso no relatório. Nessa hora, o pessoal começou a questionar e o pessoal falou, ó, cala a boca, vocês não podem falar nada disso daí. Foi aí que gerou a grande debandada do IPCC em 2007 e 2008. Saíram 800 cientistas em 2008 e até 2010 eram 1.000. E quando você fala eles, quem são eles? Quem são essas pessoas que ganharam esse rótulo de aquecimentistas? Quem são os grupos, as organizações? É a ONU que legitima o discurso desse pessoal? Sim, a ONU é o grande fomentador desses painéis políticos científicos. Uhum. Eu defendo uma tese, inclusive eu coloquei isso na minha tese de livre docência, que inclusive foi malograda, né? Mas que a ONU vem montando esses painéis políticos científicos, montou o painel do ozônio em 87, o do clima em 88, pasme, pouca gente sabe, mas já tem o painel da biodiversidade e serviços ambientais em 2010. Esse vai ser um enorme problema, ele está passando rasteiro, ninguém está vendo. Estou prognosticando, minha boca é maldita quando eu falo acontece. Um painel dos oceanos vai surgir em breve, um painel sobre a Antártida e até 2025 nós vamos ter um painel do espaço sideral. Ah, mas de onde você tira essas conclusões? Isso está tudo nos relatórios da Rio 92, então não é nenhuma teoria da conspiração. Eles colocam muito claro quais são os ecossistemas que eles querem preservar. E o espaço sideral é um ecossistema, deve ter umas amebas espaciais voando lá. E quando você vê qual que é o grande problema do espaço sideral, é você colocar as tecnologias dos satélites para controlar o espaço aéreo dos países. Então, do mesmo jeito que o discurso hoje é, olha, países em desenvolvimento, não tem espaço na atmosfera para você lançar CO2, olha, países em desenvolvimento, não tem mais órbita no espaço porque o espaço está cheio de lixo espacial. É o discurso que você já ouve hoje. Exatamente. E aproveitando que a gente falou de quem são eles, tem um trecho do vídeo que a gente separou também do Richard Lindzen, que é professor do MIT, para a Prager University. Também a gente separou exatamente o trecho do grupo 3 que ele coloca todo esse pessoal junto. Vamos ver como é que ele os descreve. That's where Group 3 comes in. The politicians, environmentalists, and media. Global warming alarmism provides them, more than any other issue, with the things they most want. For politicians, it's money and power. For environmentalists, it's money for their organizations and confirmation of their near religious devotion to the idea that man is a destructive force acting upon nature. And for the media, it's ideology, money, and headlines. Doomsday scenarios sell. Meanwhile, over the last decade, scientists outside of climate physics have jumped on the bandwagon, publishing papers blaming global warming for everything from acne to the Syrian civil war. And crony capitalists have eagerly grabbed for the subsidies that governments have so lavishly provided. Unfortunately, Group 3 is winning the argument because they have drowned out the serious debate that should be going on. But while politicians, environmentalists, and media types can waste a lot of money and scare a lot of people, they won't be able to bury the truth. The climate will have the final word on that. I'm Richard Lindzen, Emeritus Professor of Atmospheric Sciences at MIT for Prager University. Aqui nós estamos abrindo o espaço para o contraditório. Como é que é lidar com toda essa turma descrita aí pelo professor do MIT? É muito difícil, é muito complicado, você não tem chance de fazer absolutamente nada, você não tem verba para trabalhar, você usa o seu próprio dinheiro para fazer suas pesquisas, né? E você é a todo momento acusado de receber dinheiro de indústria de petróleo, do agronegócio, essas coisas tudo que eu adoraria receber esse dinheiro para fazer. E tem muitas dessas organizações que recebem dinheiro de entidades internacionais para propagar essa... Tudo declarado, né? Porque nos Estados Unidos eles não podem omitir isso, então essas fundações dizem para onde vão esses fundos, né?
E você chegou a mencionar já numa das suas respostas o Acordo de Paris sobre o clima. Isso virou até trend topic no Twitter no dia que o Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima. E, em geral, nessas discussões públicas, as pessoas levam em consideração o nome que o acordo tem, que o movimento tem, que o partido tem, a bandeira, a causa que está ali identificando aquilo. Quer dizer, o clima, as pessoas simpatizam com essa pauta, falam, eu amo a natureza, se o Trump saiu, se os Estados Unidos saíram do acordo sobre o clima é porque o Trump não gosta da natureza, fora Trump. E elas não avaliam, mesmo que para argumentar contra a saída, em que consiste o Acordo de Paris sobre o clima. Quer dizer, isso é para trazer soluções para problemas que realmente existem ou é só para financiar esses grupos envolvidos e havendo outros interesses por trás disso? Você me disse que já fala há 9 anos das questões geopolíticas que o Trump acabou apontando nesse discurso dele sobre a saída. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. Perfeito. Há 9 anos mesmo nós estamos falando sobre isso, que é uma grande armadilha global, mundial, que quer tornar isso uma lei global, né? Então hoje você tem uma lei soft, que a gente fala, que na verdade é a coisa de intenções, mas não tem a retaliação caso você não cumpra. Com o Acordo de Paris, estava se preparando o cenário para montar a Polícia Climática, o ICCC, que é o seguinte, amigão, você não conseguiu fazer aí cumprir as suas metas, então você vai ter sanções políticas. Depois, continua não cumprindo, sanções econômicas, ao ponto de chegar nas sanções militares. Isso é teoria da conspiração? Não, de novo está já registrado nos documentos da Rio 92, de aplicação de uma lei global para tomar ações políticas, econômicas e sanções militares. Então, o Trump, obviamente, viu isso. Como a Índia não assinou, a China só inventou que assinou, a Rússia não assinou. Mas o Brasil, o que me espanta é o rabo abanando o cachorro. A gente segue tudo à risca e nos comprometemos com esse tipo de acordo. Quer dizer, o Brasil, que é um país... Segue à risca a agenda da ONU. A agenda da ONU, né? A agenda globalista e tudo mais, né? E aí você vê o que acontece. Nós nos comprometemos, nós somos um país pobre, ordinário, com quase 40 milhões de pessoas na pobreza, e vamos pagar a conta do aquecimento global. E eu estou falando isso há mais de 9 anos. E vai cair em cima das cadeias produtivas brasileiras. Nós não vamos conseguir competir lá fora. E aí você vai quebrar. Você quebrando o PIB do Brasil, você quebra o país. Então é uma agenda muito bem engendrada para atacar os meios de produção brasileiros e os meios de fornecer energia boa e barata. Que um país que não tiver siderurgia, não tiver energia e não tiver produção, simplesmente quebra. Então é muito claro esse tipo de estrutura montada para cima do Brasil e ninguém está se dando conta disso. Mas o que o Acordo de Paris sobre o clima tem a ver com o clima, então? Ele não tem absolutamente nada. Ele quer levantar um fundo de 13 trilhões de dólares, que já estão levando isso para 16,5 trilhões de dólares em mais ou menos 10, 15 anos. Que aí os países vão ter que juntar esse dinheirão, pondo num fundo que sabe-se Deus lá quem é que vai administrar, né? Então um sanguessuga de recursos mundiais para um problema inexistente. De recursos dos Estados Unidos, é uma das coisas que o Trump reclama, que os Estados Unidos está pagando muito e para receber pouco em troca. E é uma enorme negociata, vão ser acordos fiduciários de troca de tecnologia, mas com dívida em cima, como já aconteceu no passado. Te vendo esse produto, mas você fica devendo 20 anos. Então é um acordão gigantesco em que você vai colocar uma quantidade colossal de recursos mundiais num problema que não existe. E você citou aí a entrada do Brasil em todo esse movimento. Eu estou aqui com a notícia. O presidente Michel Temer promulgou no dia 5 o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. E aí tem a declaração oficial do presidente. Queria que você analisasse. Planeta tem um só e não haverá segunda chance. Por isso, o esforço para protegê-lo deve ser global. Assumimos metas ambiciosas e factíveis e vamos cumpri-las. Estaremos à altura da responsabilidade que assumimos diante do acordo.
Quer dizer, é o grande do absurdo, né? Como é que você pode, um Brasil, um país extremamente rico, mas que teima em ser pobre, querer ser protagonista de uma panaceia mundial que é essa história do aquecimento global? Nós pegando a bandeira e se sentindo orgulhosos de sermos os protagonistas do meio ambiente, do mundo, sendo que a gente não tem aí nenhum futuro garantido aqui para o nosso país. É lastimável, é lastimável. E essa notícia veio junto com a da ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Queria que você dissesse o que você acha sobre essa ampliação das reservas ambientais no Brasil. Isso realmente... Já é um enorme absurdo, porque nós já estamos com cerca de 45% do território brasileiro engessado, né? Nenhum país do mundo fez um negócio desse e nós estamos assim, já há muito na frente de tudo isso. Então, quer dizer, nós estamos só engessando, né, lugares no nosso Brasil, criando enormes vazios demográficos e aquela questão geopolítica, né? Se não tem ninguém no lugar, é mais fácil de alguém tomar de você. Isso é muito claro, isso é muito claro. Mas é tudo feito em nome da natureza, da proteção ao meio ambiente. E você, como alguém da área, não vê essa proteção? Não, isso não tem nada a ver. Exatamente quando você... É mais um argumento político, de bom mocismo, Exato. vamos Todo ficar de bem cientista com todo mundo. Vê que quando o homem está junto ao meio ambiente, na verdade ele trata muito melhor do que ao Deus dará das coisas, né? E efeito estufa? Você vive nesses programas, nessas palestras, desmentindo essa história de efeito estufa, e, no entanto, é uma coisa que é um assunto que é ensinado para as crianças na escola. Você pega ali livros didáticos, tem aquele esqueminha sobre o efeito estufa. Qual é a diferença ali daquele esqueminha dos livros didáticos de efeito estufa para o que acontece na realidade? Ora, isso foi uma confusão que fizeram, né? Começa com o Carl Sagan, ele também trabalha em cima disso daí, onde popularizou a ideia do efeito estufa, de dizer que os gases da atmosfera retêm a energia, né? Na verdade, não. A radiação solar incide na superfície do planeta Terra e a atmosfera esquenta de baixo para cima. Tanto é que ela é fria em altitude, ela não é quente. Então já começa por aí. Como é que pode um corpo frio esquentar um corpo quente? É uma impossibilidade física, entendeu? Quer dizer, os livros de física devem ser jogados fora porque você está dizendo que alguma coisa que numa temperatura de 0, menos 10, menos 20, está esquentando alguma coisa com 30. É impossível isso acontecer. O livro de ciências da escola contradiz o de física. Exatamente. Aí você procura isso em qualquer livro de física. Existe esse tal de efeito estufa? Não existe. Nenhum desses livros mostra isso. O geógrafo canadense Timothy Oakes fala, os caras confundiram o greenhouse effect, né, com o glasshouse effect, que é a casinha de vidro. Na casinha de vidro, a radiação solar entra pelo vidro, incide na superfície, troca de frequência, passa para a radiação de onda longa, que é onde você tem uma coisa termal. Essa radiação sai sim pelo vidro, ela não fica presa lá. O que não sai é o ar que esquentou dentro da casinha de vidro. Tanto é que esse ar que esquenta, ele vai para cima da casinha de vidro. Se o agricultor, durante a madrugada, não ligar os ventiladores, o ar quente vai ficar em cima e embaixo vai dar geada do mesmo jeito que dá geada fora da estufa. Então note que o conceito está errado. Tá? A atmosfera não tem uma cobertura de vidro, portanto a atmosfera ela converte uma boa quantidade de energia solar em aquecer o ar. Então é o ar que demora para perder calor, energia. Enquanto que eles falam sobre a radiação é a velocidade da luz. Bateu na superfície, trocou de frequência, vai embora para o espaço. Você não vê isso. E aí eles veem, não, mas espera aí, a molécula de CO2 ela vai interceptar essa radiação. Sinto muito. Por quê? Porque a radiação a molécula de CO2 ela intercepta radiação na temperatura de menos 80 graus Celsius. Ou seja, o planeta precisaria estar emitindo numa frequência de menos 80, ou seja, uma bola de sorvete, para o CO2 enxergar essa radiação. E mesmo assim, ele não ia fazer absolutamente nada, porque durante 2 eras glaciais nós tínhamos 10 vezes a concentração de CO2 atual e o CO2 não conseguiu esquentar o planeta. Então, olha só, são duas coisas importantíssimas. Primeiro, o efeito estufa não funciona do jeito que eles falam. E segundo, o CO2 não intercepta a radiação térmica quente, ela pega a radiação fria. Então é impossível dele fazer isso.
E esse conceito errado de efeito estufa é usado para embasar qual argumento desse pessoal? Né? É todo ele. Todos. É simplesmente Mudança todo climática, aquecimento global, e serve para tudo. Não só isso, os modelos de computador que o IPCC usa para fazer as simulações de aquecimento global, que são a prova de que o homem muda o clima, só usam esse tipo de artifício. Então está errado. É um erro crasso científico. Maravilha. Vamos analisar algumas imagens aqui dos PowerPoints do Ricardo Felice, de palestras que ele dá. A gente separou algumas imagens, queria que ele comentasse. Pontos nevrálgicos. Isso aqui é muito bacana, né? É dizer como temperatura para climatologia não tem o menor sentido. É o pior parâmetro para a gente trabalhar, porque ele, na verdade, é a resposta de vários processos. Então, quando você fala de aquecimento global, então temperatura global, mas está falando de uma coisa que varia 78 negativo a 70 positivo, tirar a média do seu umbigo. Não tem o menor sentido isso para climatologia. Então, eu coloquei aqui, temperatura para um motor que é um sistema um pouco complexo tem sentido. Se ele esquentar muito, funde, se ficar frio, ele não funciona. Mas climatologia, você tem lá centenas de entes trabalhando dentro da parte da climatologia, terrestres e extraterrestres, e você quer tirar uma temperatura para saber o que está acontecendo com todos eles. Então isso aí é um absurdo, não tem o menor sentido a temperatura global. Próxima imagem, o que nós temos? Por que não foi acreditar? Bacana, Essa é do furacão? Dos furacões, né? Os furacões separados por governos dos presidentes americanos. Quer dizer, quantos furacões aconteceram em cada governo de presidente americano? Exato. Os Major Hurricanes nos Estados Unidos são chamados furacões categoria 3, 4 e 5. Então aqui quando você vê os Major Hurricanes que conseguiram chegar no continente, né, segundo lá o Al Gore, teria que subir isso exponencialmente e os Estados Unidos iam ser devastados nos próximos 20 anos. E o que você vê é que depois do George Bush, que chegou 7 Major Hurricanes no continente, o Obama não pegou nenhum. Né? E tentou forçar a barra de pegar um no final do governo, mas olha, é bastante questionável. Né? Fez um toque de recolher, armou toda aquela situação. Olha o Roosevelt, gente, olha só, o cara teve 11 Major Hurricanes no governo dele. Né? Então, quer dizer, essa imagem aí, esse estudo, contraria a tese desse pessoal você vê também. Que isso é extremamente variável, tem anos que não teve nada, o presidente Harrison não teve nenhum, Lincoln, Johnson não teve, tá? Outros tiveram mais. Qual é exatamente a relação que eles estabelecem da ocorrência de furacões com esses fenômenos que eles com o aquecimento ventilam? global? É muito bacana que o professor Landseer nos Estados Unidos, que é um exímio climatologista na área de furacões, assim como o professor William Gray, fala assim, olha, com todo esse alarde que o IPCC está fazendo, os furacões iam subir de velocidade 1,5 milha. Bom, um fenômeno que já tem 150 milhas de velocidade, subir 1,5 milha não tem o menor sentido. Tanto faz, não é acrescentar absolutamente nada. Então eles mesmo falam, olha, não tem nada para se concluir com esse assunto. Vamos passar para a próxima imagem. Inverno de 2013. Esse foi bem bacana. Desde 2007, o gelo na Antártida tem crescido bastante, quebrou o recorde dos anos 70 para os anos 80. Isso é o que a gente falou lá no começo, né? Da formação e do crescimento do gelo nos polos. Nós tivemos 5 dias consecutivos de recordes quebrados, iniciando o verão na Antártida. Né? Então, iniciando o verão está batendo recorde de frio. Dias, exatamente. E esse pessoal aí falando em aquecimento global. Por isso que eles mudam para mudança climática, que é um termo mais genérico, e fica mais difícil de ser desmascarado. Aí esse ano o pessoal falou assim, mas esse ano já ficou um pouquinho mais baixo. Eu falei, escuta amigo, peraí, mas toda essa série que você está vendo aqui que está em cinza, que é a média com todos os anos que tem, subiu muito por causa dos últimos 7, 8 anos. Né? Agora já quase 9 anos. Então, aquele ponto desse ano que está um pouquinho mais abaixo, ele está dentro do normal. Porque subiu demais a quantidade de gelo que na Antártida. Maravilha. Aí, as informações. Próximo. Aqui, né, mostrando os dias consecutivos, a linha vermelha de 2013, 2014 ainda teve um pouco também, né? Então, lá... Esse pico aí é de quê? Já de gelo, né? Que nós tivemos desde a série de 78 até 2013 que entrou o ano. Então você está vendo aqui que está no finzinho do ano, portanto já está no verão da Antártida, pleno verão da Antártida, e quebrando o recorde de gelo aí. De frio. Tem mais alguma imagem? Mais uma? Tem, esse daqui é bem interessante. Essa é a diferença do que eles falam para a realidade. Para a realidade. Então, desde 1998, que a gente fala que esse tal desse aquecimento acabou.
notar a escala ali, né? Que o pessoal vê esse gráfico subindo e fala, nossa, aqui não, é meio, 1,5, né? Peraí, desde 98 que o aquecimento, suposto aquecimento Parou. do planeta já parou. Parou, isso aí Tem parou. quase 20 anos, Exatamente, eu então, falando 20 que isso anos, não está acontecendo. Não está mais acontecendo. As séries de satélite mostram isso, as séries de dados meteorológicos das estações mostram isso, e o que você vê é os modelos de computador explodindo a temperatura do planeta, vai chegar na Lua a temperatura. São né? modelos de computador que fazem Fazem cálculos aquela, falsos. Aquela simulação que eu falo do efeito estufa. Eles não levam os entes naturais, né, presentes. Isso aqui é o professor Spencer, né? Ele trabalha em cima disso daí. O John Christie também. Então, está mostrando, já está em 2012, mas nós estamos já em 2015, 2016, nós tivemos um outro pico, mas é El Niño, como foi em 98. Então, são El Niño, são efeitos oceânicos. Que não tem nada a ver com o aquecimento global, antrópico, que eles adoram. Você fala falar. muito dos oceanos como os mandantes Sim, do clima na Terra. É o pessoal do segundo escalão que a gente fala. O primeiro escalão é o Sol, não tem como discutir, e a mecânica que o planeta Terra faz ao redor da estrela, que também varia, né? São chamados ciclos de Milankovitch. E aí dentro do sistema intra-Terra mesmo, você tem os oceanos, você tem os vulcões, que são a grande incógnita, você nunca sabe quando eles vão entrar em erupção e fazer um alarde total no clima, eles abaixam a temperatura do planeta 1 grau fácil. Né? Entrar 2, 3 em erupção, abaixa a temperatura do planeta 1 grau tranquilamente, assim, no ano, né? E as nuvens... Aí já conserta tudo que eles dizem que está errado. Não, mas é engraçado que um vulcão, quando entra em erupção, é toda a produção humana de CO2, de tudo que você pode imaginar de um ano inteiro. Então você está discutindo o quê? Quer dizer, eles ficam falando da responsabilidade da humanidade, dos homens, na produção do CO2, e ela é menor do que um vulcão só entrar em erupção. Ela está 2 a 3 ordens de grandeza abaixo dos entes naturais. Insetos no planeta Terra emitem mais CO2 que toda atividade humana. Então, a gente não tem influência nenhuma. Absolutamente nada. Primeiro que o CO2 não faz absolutamente nada, e segundo que nós não estamos mudando esse valor de CO2. É isso que é o grande conceito problema. deles é o aquecimento global antropogênico. Exatamente. E está sempre errado. Que o homem muda o clima. É engraçado que o homem muda o clima só para pior, né? Eu falei, peraí, se nós temos o poder de mudar o clima, então por que a gente não muda para melhor? Não, mas é que, veja bem, então fica uma coisa muito contraditória. Quer dizer, quando chegar uma frente fria na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, eu vou dar uma de Moisés e vou falar que ela não vai passar em cima da cidade? Não vou fazer isso. Porque a gente não tem como fazer, né? E a história das rainforests, aproveitando aqui questões curiosas, né? Como é que é? Chove porque tem floresta ou tem floresta porque chove? Aquele velho dilema Tostines. Exatamente, Tostines, né? As florestas estão lá porque chove, não é o contrário. Elas não geram a sua própria chuva. Tanto é que tem um físico chamado professor Tiago Maia, ele fala, se você pegar toda a floresta amazônica e enfiar no Saara, ela vai morrer, ela não vai fazer chuva. Né? Tanto é que tem seca na floresta. Quando o período de seca que as chuvas vão embora para o hemisfério norte, a floresta, sim, passa por um período de seca, e é normal. Né? E aí que acontecem os grandes incêndios florestais, porque o incêndio florestal faz parte da renovação da floresta, do material biológico que ela acumula. E essa história de que a Amazônia é o pulmão do mundo, isso é mais uma coisa de Deus é brasileiro, e aí falam essas coisas para valorizar o Brasil. A floresta adulta, ela consome todo o oxigênio que ela produz até muito mais CO2 do que ela capta, né? Então... E eu vejo você dizendo que se acabasse a floresta, depois renasceria tudo de novo. Sim, isso já aconteceu, né? Os próprios índios já tacaram fogo na floresta 2000 anos atrás, até os Andes já, né? Você vê os geólitos, que são aquelas figuras que são feitas no chão, enormes, gigantescos. O estado do Acre, mais da metade dele já foi mapeado com essas figuras. Então, para se fazer aquilo, você derrubou a floresta inteira. Né? Então, já aconteceu e a floresta volta, porque a floresta é tropical, ela tem um poder de rejuvenescimento muito rápido, né? 20, 30 anos ela está de volta. Quer dizer, você estuda essas coisas, você fala essas coisas que parecem assim absurdas para muitas pessoas que estão acostumadas a ouvir o contrário, e você acaba sendo tido como alguém que não gosta da natureza, que não está preocupado com o meio ambiente, com a ecologia. Disso, pois é. Como é que essas coisas se relacionam? Infelizmente eu não lembro de um pesquisador russo, mas ele é muito antigo, tem mais de 200 anos. Ele falou que o homem é o único ser que consegue dar sinergia ao planeta e levar a vida para qualquer lugar que ele quiser, através da manipulação da água e tudo mais. Então ele falou assim, o homem está aí para mexer na natureza, tirar o proveito dela, claro, respeitando todos os limites, mas a gente consegue só ter benéfico isso, não é fazer malefícios. Né? Por isso que tem engenharia para tudo, é razão, usar a razão para fazer as coisas. Né?
Exato. Aqui pergunta do Edmilson, aluno do curso de Direito da Uninove, campus Barra Funda, São Paulo. As mudanças climáticas no planeta seriam em decorrência do que, então? Variação solar, primeira. Como é que é essa variação solar? O que muda no Sol? A estrela Sol ela é pulsante, ela tem uma atividade de um ciclo mais ou menos decadal. A gente fala que é um decadal, 11 anos, aumenta e diminui a sua atividade. Tem um outro ciclo de 90 anos e tem um outro ciclo de 200 anos. Esses são o que a gente conhece. Tá? E atualmente o ciclo 24 está abaixando essa atividade, o ciclo 25 próximo vai ser menor ainda, e ainda coincide com um mínimo de 90 anos. Então, o Sol vai realmente diminuir muito a sua atividade. Só para você ter uma noção, agora em maio, nós já tivemos o Sol mais dias quieto do que todo o ano passado. Não tinha uma mancha solar, o Sol está quietinho. Então, o que acontece? Ele manda menos energia para o planeta Terra. Se o Sol muda a climatologia de Plutão, que está longe para chuchu, imagina nós aqui, estamos no quintal dele. Qualquer coisa que acontece no Sol muda aqui. Maravilha. Outra pergunta aqui enviada por um professor de Direito da mesma faculdade. Qual é a importância da inclusão nos currículos escolares, a gente já estava falando aqui deles, sobre educação ambiental, na tentativa de desenvolver nas crianças uma consciência verde e sustentável? Eu sou contra isso, sabe? Eu acho que a educação clássica já vai levar você a isso. Então eu acho que educação ambiental, para mim, abre aí um precedente para entrar coisas aí bastante que já estão entrando, né? Principalmente no Brasil, onde essa corrente ideológica acho que já controla as universidades, as escolas. Cabe mais doutrinação do que de fato uma educação. O melhor é que a escola dê as ferramentas para que as pessoas busquem as verdades, a descoberta do fato em si. Exato. Essas discussões, por exemplo, na Inglaterra, desde 2012, caíram fora do currículo escolar, porque eles acham que isso é muito político, não tem muita ciência em cima disso daí consolidada. Olha aí que exemplo da Inglaterra para o Brasil. Então, aboliu esse assunto, que aboliu esse assunto. O muito filme politizado. Do Al Gore, ele não pode ser passado, isso é uma decisão da alta corte britânica. Eles vão dizer que é censura e tal. Não, eles falam assim, você quer passar isso, você tem que dizer todas as mentiras que tem no filme. Né? Mostrar que o urso polar está se afogando. Pô, o nome do urso polar é urso marítimos, o bicho nada a 200 km se for preciso. Né? E o cara está se afogando? Não está. Tem mais pergunta aqui sobre... José Domingo de Americana manda pergunta sobre as energias renováveis. A indústria das energias renováveis estão hoje dominando a mídia sobre esse assunto? Estão dominando. A pergunta é muito pertinente porque a Alemanha é bastante hipócrita nesse ponto. Né? Ela é defensora da bandeira das usinas eólicas e tudo mais, mas ela tem lá suas 30 termoelétricas gigantes e está praticamente terminando mais umas 26 termoelétricas. Então... vai queimar lignito, que é o pior carvão que tem, que é extremamente poluente, lança enxofre na atmosfera e vem pagando de bom moço, né? Então isso é engraçado. O pessoal que defende exatamente a agenda do aquecimento global, o seu país não está fazendo isso. Né? E olha que a conta de energia elétrica na Alemanha é extremamente alta. Né? Você já criou lá os pobres de energia. Né? Os velhinhos morrem de frio, porque não tem como pagar a energia elétrica para aquecer suas casas. Agora, Ricardo, como é que é você falar tudo isso que a corrente dominante demoniza você quando fala? Quer dizer, o que está acontecendo aí na sua vida por levar esse contraditório a público? Você tem sofrido boicote, você tem sofrido ataque. Fora essa demonização, só de eu falar que eu ia entrevistar o Ricardo nas redes sociais, já vem um pessoal xingando e dizendo que quem desmente o aquecimento global é isso, é aquilo. Pessoal que não consegue contra-argumentar, né? Porque no debate público natural seria que você pegasse argumentos e colocasse entre aspas, né, como a gente faz, analisasse, desconstruísse e não saísse xingando aquele que pensa o contrário do que você acreditou. Mas não é isso que eles fazem. Então, como é que está sendo aí essa repercussão de você tocar numa ferida que é tão sagrada para muita gente, que se tornou devota dessa tese do aquecimento global, esse pessoal que se sente aí salvador do planeta? A gente precisa salvar o planeta daqueles que ficam dizendo que o planeta precisa ser salvo o tempo todo? A gente precisa salvar o homem, né? A grande verdade é essa, nós sofremos a ação da natureza, a gente tem que criar resiliência para as coisas que acontecem. E, de fato, você tem uma perseguição ideológica, política, dentro de todos os meios acadêmicos e tudo mais, para calar a sua boca, cercear completamente aquilo que você fala. E você fica assim preocupado, né? Fala assim, poxa, mas se eu estou tão errado, por que vocês têm que baixar tanto o nível?
É só mostrar que eu estou errado, mas vocês não conseguem mostrar que eu estou errado. Vocês precisam baixar o nível, vocês precisam fazer esses tipos de ataque. A gente na área política cultural está muito acostumado a lidar com isso. Pois é, mas então quer dizer que a ciência não é mais ciência. Então ela também está fazendo parte desse pacote, né? É isso que ficou assim meio constrangedor, né? Poxa, o pessoal quer bater. Você acabou de mostrar que CO2 não controla o clima. Não, mas não é bem assim, mas está aqui a informação. O que você não quer? Se você está construído em cima de positivismo, neopositivismo, ou que seja, né, ciências duras e tudo mais, se está falando que não é, acabou. A hipótese tem que ser descartada. E, Ricardo, você é professor da USP, que é tida, assim, pra gente, que estuda política, cultura, como um reduto esquerdista e de décadas, muito influente no cenário político brasileiro hoje, principalmente ali nas áreas humanas, e isso na área científica também acontece muito? Você está sofrendo ali restrições lá dentro da USP? Sim, infelizmente sim, bastante. E de que maneira isso ocorre? Várias, né? Desde corte das suas atividades, não ter financiamento, corte do seu salário, né? Você sofre sanções de tudo que é tipo, né? Quer dizer, o pessoal tem muito medo no Brasil do contraditório, a gente está aqui na TV Antagonista abrindo espaço para o contraditório. Conversei aqui com o Ricardo Felício, professor da USP, climatologista, doutorado em Antártida. Ele entende do que fala, você pode encontrar também no YouTube várias palestras dele, várias participações em programas. E foi um prazer, uma honra. Muito obrigado. Ricardo, seja sempre muito bem-vindo. E eu aguardo vocês para as próximas entrevistas minhas aqui. Eu sou Felipe Moura Brasil, na TV Antagonista. Um abraço.